Olá, pessoal, boa noite. Olha só, eu estou já à noite. Boa tarde. Né? Bem-vindos à nossa palestra da tarde da Semana da Física. Então, é um prazer receber aqui a professora Thaisa Bergman. Então, a professora Thaisa veio correndo do Rio de Janeiro, recebeu o prêmio L'Oréal agora, de Mulheres na Ciência, destaque, e veio para cá prestigiar a nossa Semana da Física. Então, agradeço muito a professora pelo esforço, tá? E vou contar um pouquinho da história da professora para vocês. Ela fez graduação em Física, o bacharelado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Física na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí fez vários pós-doutorados e estágios, né? Então, na Universidade de Maryland, em Rochester, e em Harvard também, Center of Astrophysics. E atualmente ela é professora na URGS, né, no Rio Grande do Sul, e coordena o grupo de astrofísica. Além disso, a professora é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é membro da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento e presta assessoria ao Laboratório Nacional de Astrofísica, em especial ao projeto Gemini, tá? Sendo atualmente a representante brasileira lá no corpo do observatório. E atua em pesquisa em astrofísica extragaláctica, em particular no estudo de processos de alimentação e feedback de buracos negros supermassivos. E tem outros temas de pesquisa, a professora vai contar um pouquinho, né, da trajetória dela, mas ela trabalha com galáxias ativas, galáxias starburst, região nuclear de galáxias, e estuda propriedades de gás emissor e da população estelar. Então, como eu falei, ela recentemente acaba de ganhar esse Prêmio Internacional L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência por sua contribuição à ciência e, em particular, por sua contribuição na descoberta de estudos de buracos negros maciços habitando o coração das galáxias. Tá? E é uma professora que possui um dos mais expressivos índices de citações aqui do Brasil. Tá? Se destaca aqui em toda a América Latina. Então, realmente é uma honra nós contarmos com a professora Thaís na nossa semana. O formato dessa apresentação, ele tenta ser o mais dialógico possível. Então, a gente vai ter a palestra da professora e depois a gente tem um momento em que vocês vão poder conversar, perguntar, de maneira bem descontraída, tá, pessoal? Então, a recomendação é participem. Ok, então, obrigada, boa palestra. Ok, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui na Universidade de Brasília. É a primeira vez que eu venho aqui na universidade, então é uma oportunidade bem interessante para mim. E eu, então, vou ter o prazer de falar da minha pesquisa, né? Espero que vocês achem tão interessante como eu acho. Então, normalmente, eu estimulo as pessoas a fazerem perguntas no meio, mas não sei se pode. Então, eu prefiro, assim, que até quando vocês... não estou entendendo, professora, e perguntem, tá? Fiquem à vontade, porque eu acho que é isso que tem graça, né? Assim, poder interagir, né? Então, acho que a gente tem condições aqui nesse grupo a gente fazer isso aí. Então, se tiverem perguntas, não estiverem entendendo, me interrompam, que isso é importante também para os colegas. Às vezes, está todo mundo não entendendo, e daí alguém faz uma intervenção e facilita para todo mundo entender. Então, eu vou falar sobre meu trabalho, que é sobre a pesquisa em buracos negros supermassivos, né? Quem é que sabe quantas galáxias tem no universo? Em primeiro lugar, você sabe o que são galáxias? O universo é formado essencialmente de galáxias, né? As estrelas não estão soltas no espaço, mas estão em galáxias. A nossa galáxia é a Via Láctea, que tem um número típico de estrelas, né? 100 bilhões de estrelas. Tá? Então, uma galáxia é um conglomerado de estrelas. Além de estrelas, tem gás, poeira interestelar. E no universo visível, o universo que a gente conhece, até no nosso horizonte visível, tem cerca de 100 bilhões de galáxias. Tá? Então, 100 bilhões é um número astrofisicamente importante, porque numa galáxia tem 100 bilhões de estrelas e no universo visível tem 100 bilhões de galáxias. Tá? Então, isso é um número legal de se guardar. Tá? Vocês não se esquecem mais. É 10 na 11. Né? 10 na potência 11. Tá? Então, antes de começar a falar exatamente sobre a minha pesquisa, eu vou passar mais uma vez um filmezinho que eu passei agora, né? Eu achei esse filme muito legal porque é um filme de um projeto que eu recém entrei nele, se chama Sloan Digital Sky Survey,
Ele é liderado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e eles têm um telescópio dedicado que, durante muitos anos, tem observado o maior número possível de galáxias no universo. Então, esse filme ele é baseado no resultado do Sloan até a época atual, que já observou mais de 1 milhão de galáxias, e o filme mostra imagens dessas galáxias e a distribuição espacial delas realística, né? Porque, então, com as medidas dos espectros e das imagens, se conseguiu fazer um cenário ou reproduzir o universo local, porque ainda é local, são galáxias que não estão muito longe de nós. Então, é só para vocês terem um senso, né, do que é o nosso universo, a vizinhança da Via Láctea, né? A Via Láctea é uma dessas galáxias, quer dizer, nós estamos na nossa galáxia observando todas essas que vão aparecer no filme. Tá? Então, é um filme que não é fantasia, né? Ele foi feito, mas ele é baseado em um experimento, numa observação real. Tá? Então, vamos passar ele. Então, se chama Sloan Digital Sky Survey. Pena que, assim, de noite é mais legal, né? E também tem um probleminha no projetor, aquelas estrelinhas lá em cima, mas... Deixa eu ver se está saindo o som, né? Então, isso aí tem 1 milhão de galáxias do universo próximo. E o que a gente nota na distribuição de galáxias, que ela não é assim aleatória, mas ela também não é uniforme, né? Se aglomera em frente. Baixar na internet, ele até tem no YouTube, só sem a música. É muito legal de a gente ver num lugar assim bem escuro, né, com uma música legal, né, que aqui tem um pouco de luz e a tela cheia, né? Ele é um filme lindo e mostra esse 1 milhão de galáxias como se distribuem no universo local. E o que a gente observa é que a gente tem vazios e aglomerados de galáxias, estruturas filamentares em torno dos vazios. É assim que é o nosso universo, assim que se distribui as galáxias no universo. Tá? Mas, então, passando agora para o tema da minha palestra, propriamente dita, eu vou fazer uma pequena introdução, o que são os buracos negros, como a gente observa, né? Falar de uma descoberta que teve bastante repercussão do meu trabalho, esses processos de feeding, alimentação, e feedback de buracos negros supermassivos. Aqui eu usei a sigla em inglês, teria que ter traduzido aqui, buracos negros supermassivos. E qual é a relevância, né, dos buracos negros para a evolução de galáxias? Hoje em dia a gente sabe que eles são muito importantes quando a gente estuda a evolução do universo, a evolução das galáxias, considerar que tem um buraco negro no centro da maioria das galáxias. Né? Bom, um pouco de história, né, sobre os buracos negros. Essa ideia de um objeto, né, massivo, com um campo gravitacional tão intenso que nem a luz escapa, né, que poderia ser uma definição de um buraco negro, né, já foi proposta há muito tempo atrás por esse padre e filósofo inglês, em 1783, o John Michell. Bem mais adiante, em 1931, após o Einstein já ter proposto, né, o novo formalismo da gravidade, da gravitação, o Chandrasekhar, ele
resolveu as equações de Einstein mostrando que um buraco negro era uma solução das equações de Einstein. Tá? Mas naquela época se achava assim, que era uma coisa tão exótica que não deveria existir na natureza. Né? Então, ele achava, o próprio Einstein, eu acho que o Sandoseca também achavam que talvez a natureza tivesse um jeito de não formar aquele objeto tão exótico. Né? Só que, bom, isso ficou um grande tempo sem a gente ter uma comprovação física, digamos, observacional da existência deles, mas em 1967, né, a Jocelyn Bell, que era uma estudante de doutorado, bem jovenzinha, lá da Inglaterra, né, ela estava estudando estrelas nas nuvens de Magalhães, que é uma galáxia satélite, a Via Láctea, está a 160 mil anos-luz de distância de nós, e ela enxergou, observou objetos que pulsavam, né, com uma pulsação de vários pulsos por segundo. Né? E, no início, até se fez toda uma história de que, quem sabe, a gente tinha descoberto uma civilização inteligente fora da Terra. Né? Então, isso foi uma das coisas que foi levantada na época, até que se concluiu, não, essas são as famosas estrelas de nêutrons que também se tinha teorizado, né, que poderiam existir. Se uma estrela contrai e tem um campo gravitacional, se tem um campo magnético, mesmo como o Sol, que não é muito intenso, no momento que tu contrai a estrela, o campo magnético fica mais e mais intenso, né? E então formou um pulsar. E então, em 67, a gente já teve uma evidência que existiria uma estrela colapsada na forma de um pulsar, né? Girando a várias voltas por segundo, né? Uma estrela inteira dando várias voltas em um segundo em torno do seu eixo. Né? Então, evidências de estrelas de nêutrons já existiam em 1967. Né? Estrelas de nêutrons é uma estrela inteira que tem uma densidade do núcleo atômico. É como se fosse um grande núcleo atômico. Então, isso já parecia uma coisa bem exótica já. Né? Só que, mais adiante, em 1972, se descobriu uma outra fonte, uma fonte de raio-x no céu, e que, com o passar dos anos, foi se confirmando que seria um buraco negro estelar. Tá? E por que a gente conclui que é um buraco negro? Porque está num sistema binário, e é uma fonte de raio-x, e a estrela, que é a companheira, a gente só enxerga a estrela companheira indo de frente para trás. Assim, ela fica fazendo volta em torno de alguma coisa que a gente não vê. Né? E então, quando se calcula a massa desse objeto pela órbita da estrela companheira, a gente conclui que é mais do que 10 vezes a massa do Sol, e uma estrela normal, né, teria que ser vista, né, porque ela não está tão longe assim. Então, o fato de tu não ver e ter essa massa tão grande provou que é um buraco negro. Né? Nos anos 60 também se observou os quasares, né, que são objetos muito luminosos. Na verdade, quando se descobriu os quasares, não se sabia qual era a natureza deles, e durante a década de 60 se descobriu que eles eram objetos muito, muito distantes, né, a bilhões de anos-luz de distância, e quando se usou essa distância e o brilho aparente dos quasares, se concluiu que eram os objetos mais luminosos do universo. Né? E depois também se descobriu que, na verdade, são núcleos de galáxias que têm uma luminosidade que excede a luminosidade total da galáxia. Então, tem que ter alguma coisa nesses objetos que não seja somente estrelas para dar toda essa luminosidade dos quasares. Tá? Então, isso é quanto à história. E como que a gente caracteriza um buraco negro. Né? Então, eu vou só falar de uma propriedade fundamental, que é o raio de Schwarzschild. Né? Então, vamos considerar que a gente tem, né, um objeto com uma massa m grande e uma massa de prova mzinha, né? E vamos considerar o campo gravitacional desse objeto e vamos usar a fórmula, quer dizer, essa igualdade para obter o valor da velocidade de escape dessa partícula m aqui em relação a essa outra massa m grande. Tá? Então, para a gente obter a velocidade de escape, a gente iguala a energia cinética à energia potencial. Todo mundo sabe isso aqui, né? Com todos os estudantes de física, né? Tá? E daí a gente obtém a expressão da velocidade de escape aqui.
E no momento em que tu diz a velocidade de escape é igual à velocidade da luz, tu tem daí a definição do raio de Schwarzschild, né? Então, o raio de Schwarzschild é aquele raio onde tu deve compactar uma massa m aqui, de tal forma que a velocidade de escape dessa superfície aí é igual à velocidade da luz. Então, se tu conseguir botar toda essa massa m dentro desse raio, né, que é 2gm sobre C2, onde C é a velocidade da luz, tu tem um buraco negro, né? Então, é bem interessante a gente tentar calcular isso, né? O raio de Schwarzschild ele só é proporcional à massa, o resto é tudo constante, né? Então, a gente vê que, por exemplo, para a Terra, se eu quisesse que a Terra se transformasse num buraco negro, eu teria que arranjar um jeito de comprimir ela numa esferinha de raio de 9 milímetros, ou 1 centímetro, praticamente, né? Então, uma esferinha assim, né? Desse tamanhinho, eu precisaria compactar toda a matéria que tem na Terra nessa esferinha, daí eu teria um buraco negro. A gente não sabe como é que é o estado da matéria dentro do buraco negro, né? Porque excede, a compactação é muito maior do que numa estrela de nêutrons, que já é um núcleo atômico. Então, a gente não sabe qual é o estado da matéria, tá? Mas ele mantém a propriedade da massa. Então, o buraco negro tem a massa, porque a gente sente a atração gravitacional dele, observa a atração gravitacional dele por objetos em órbita, né? Pela luz emitida por objetos em órbita dele. Tá? Para o Sol, se a gente quisesse compactar o Sol num buraco negro, a gente teria que botar ele numa esferinha de 3 quilômetros de raio. Quem é que sabe qual é o raio do Sol? Alguém falou? Não. 700 mil quilômetros. Tá? Então, a gente tem que pegar 700 mil e reduzir a 3. Tá? Daí, a gente teria um buraco negro com a massa do Sol. No buraco negro, a gente tem exacerbadas as propriedades do espaço, né, devido à gravidade, né? Então, a gente sabe, né, que na formulação de Einstein, né, a gente tem que os objetos com uma certa massa deformam o espaço em seu entorno, que a luz percorre trajetórias curvas, e o buraco negro é um objeto em que esses efeitos são particularmente evidentes, né? Então, por quê? Porque a deformação do espaço é bem mais marcada no caso de um buraco negro. Por exemplo, o Sol deforma o espaço ao seu redor um pouquinho. Uma anã branca, que é uma estrela como o Sol, mas bem mais compacta, com raio de 10 quilômetros, né? Vai ter uma deformação um pouco maior. Uma estrela de nêutrons, né? Que é aquele objeto, aquela estrela que tem a densidade do núcleo atômico mais profundo, né, esse poço aqui, enquanto que num buraco negro é o mais profundo de todos, né? Então, a gente tem que aqui, a gente tem, por exemplo, se tu tem algum objeto orbitando um buraco negro, vai ter uma última órbita em que ainda existe estabilidade na órbita, né? Se o objeto está aqui, ainda ele orbita em torno do buraco negro, né? Só que, se ele passa disso aqui, ele vai cair no buraco negro. Tá? E o raio de Schwarzschild determina o horizonte de eventos. Tá? Então, aqui o espaço é bem distorcido, bem pela gravidade. Tá? Então, tem na verdade, é deformação do espaço-tempo, né? Não é só o espaço que fica espichado na vizinhança do buraco negro, mas o tempo também fica dilatado, né? Então, se diz assim, se a gente fosse ver uma pessoa caindo num buraco negro, na verdade, parece que a pessoa nunca chega lá. A gente veria um fantasma, assim, a imagem da pessoa, porque o tempo se dilata tanto que nunca, para nós, nunca a pessoa vai cair, mas para a pessoa ela cai. Né? Então, tem todos esses efeitos, assim, da relatividade geral, que ficam muito exacerbados na vizinhança do buraco negro. O efeito também de lente gravitacional, nós vamos ver que ele é bem importante, né? Então, um objeto, se a gente tivesse um buraco negro aqui, tivesse um objeto atrás, né? A radiação desse objeto ia percorrer uma trajetória curva, né? E a gente veria a imagem dele em outra posição, né? Então, poderia formar um anel que a gente chama anel de Einstein, tá?
Então, a gente vê que isso também ocorre, né? E é uma das maneiras, por exemplo, que a gente poderia ver um horizonte de eventos, né? Por essa deformidade que ele produziria da luz que vem de objetos que estão atrás. Bom, então, em termos de buracos negros, né, uma pergunta que a gente pode se fazer é como é que eles se formam? Então, como é que vai se formar esses objetos tão compactos, com uma gravidade tão intensa, né? Então, tem principalmente dois tipos, né, os buracos negros estelares. Os estelares, eles são resultado da explosão de uma supernova, né? Vocês já ouviram falar de estrelas supernovas? Né? Então, isso aí é o resultado da evolução de uma estrela massiva, bem mais massiva que o Sol, né? O Sol não vai virar uma supernova. O que o Sol vai virar? Quem é que sabe? Uma anã branca, né? Mas uma estrela, por exemplo, que tem 10 vezes a massa do Sol, ou 15, vai acabar a vida como uma vai explodir como uma supernova, né? E a supernova acontece porque como é que é a energia das estrelas? Vocês sabem qual é a fonte de energia das estrelas? As reações nucleares, né? Então, a gente sabe que no Sol, por exemplo, está ocorrendo fusão de hidrogênio em hélio, né? Em outras estrelas, bom, o Sol também vai fundir de hélio, 3 hélios vão dar um carbono, carbono, oxigênio, etc, 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 até chegar ao ferro, né? Então, a gente sabe que nas estrelas mais massivas, o Sol vai parar no carbono, mas as estrelas mais massivas continuam sintetizando elementos cada vez mais pesados no núcleo e extraindo energia dessas reações. Essa é a energia que faz a estrela brilhar. Uma estrela muito massiva evolui rapidamente e acaba sintetizando ferro lá no centro. No momento em que o ferro é sintetizado, né, a reação seguinte precisa de energia, ela não libera energia. E a estrela fica sem fonte de energia para segurar as camadas externas. A estrela só está em equilíbrio porque tem essa energia interna que segura o colapso gravitacional. Então, no momento em que não tem mais essa fonte de energia, a estrela colapsa. Então, a supernova, na verdade, é uma implosão de uma estrela. Tá? Então, a parte externa cai sobre o caroço e implode o caroço, né? Ali é que aparece o buraco negro. E a camada externa, ao bater no caroço, é ejetada e por isso que a gente vê isso brilhando, que é a matéria que é ejetada da supernova. Tá? Então, ali que forma o buraco negro. Tá? Como é que se formam os supermassivos, né? Então, os supermassivos são buracos negros gigantes que estão no centro das galáxias. Tá? As massas deles vão de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol, né? E então a gente acredita que eles se formaram bem no início do universo, né, no primeiro bilhão de anos do universo, né, por aí. Tá? E eu já vou falar um pouquinho mais por que a gente acredita que eles estão no centro das galáxias. Tá? Mas eu digo que eles se formam no primeiro bilhão de anos porque a gente acredita que eles são a fonte de luminosidade dos quasares, e os quasares mais distantes estão a 13 bilhões de anos-luz de distância, né? Estão lá no início do universo. Vocês todos têm a ideia, né, de que quando a gente olha longe, a gente está olhando o passado. Quem é que não sabia dessa ideia? Todo mundo sabe? Né? Porque o universo é muito grande e, à medida que a gente olha cada vez mais para trás, né, ele tem 13,7 bilhões de anos de idade, né? Quando a gente está olhando longe, a gente está olhando para o passado, porque demora tempo para a luz chegar até nós. Né? Então, um quasar que emitiu uma luz há 13 bilhões de anos atrás, a luz dele está chegando agora para nós. Né? Então, quando a gente está vendo o quasar agora, a gente está vendo a luz que saiu de lá há 13 bilhões de anos atrás. Então, a gente está olhando o passado do universo. Então, isso eu acho que é muito legal em astrofísica. Na verdade, a gente faz uma arqueologia do universo. Porque quanto mais longe tu está observando, mais no passado tu está indo e tu está podendo observar toda a evolução do universo. Né? Então, se tu olha o universo próximo, tu olha, sei lá, alguns milhões de anos atrás. Tu olha o universo intermediário, a bilhões, e o universo distante há vários bilhões de anos. Sim?
a gente tem que ter um modelo, né? Então, a gente tem um modelo de expansão do universo, né? Então, a gente considera a expansão nisso tudo, e daí a gente, são as famosas equações de Friedman, né? Que é as equações de Einstein para um universo de expansão. Então, o Friedman fez, e daí a gente usa essas equações de Friedman para ver como é que era o tamanho do universo em diferentes épocas, colocando todos os ingredientes do universo, todos os potenciais que influenciam a evolução do universo. Então, a gente usa um modelo de universo para poder acessar como é que era no passado. E considera que o universo está expandindo. Sim? Ah, pois é. Isso aí é relatividade, né? Então, na verdade, vai além da minha palestra aqui, né? Então, tem que pedir para o especialista em relatividade, né? Então, não sei se tu quer falar, porque é a especialidade dela. Como é que funciona? Muito simples. Quer vir aqui falar no microfone? Quer falar no microfone? Como é que funciona a dilatação do tempo, ele quer saber? Não, essa é uma questão bastante interessante, que surgiu antes de 1905, né, quando foi feita a experiência de Michelson e Morley para testar a hipótese da existência do éter. Antes da relatividade, o que existia era a mecânica newtoniana, e ela funcionava de uma maneira muito estranha. Ela admitia a existência de comunicação à distância instantânea. E aí surgiram várias hipóteses para explicar como funcionava isso, né? Mas precisava de uma substância que conduzisse a luz, que tem modos de oscilação transversal, e ela precisava de um suporte dentro do contexto que existia antes, né, no tempo da mecânica newtoniana. E aí o que acontece? Fizeram várias hipóteses de experiência de mostrar por que não dava certo, né? Tinha que dar certo. Afinal de contas, foi feita a experiência de Michelson e Morley. Me corta, hein? Se eu ficar alongando demais. Mas fizeram um disco de 3 metros de diâmetro, flutuando em mercúrio, e fizeram uma experiência de... Você já deve ter visto figuras da experiência de Michelson e Morley para verificar a propagação da luz na direção do éter e na direção perpendicular ao éter. Supunha-se que a Terra viajava imersa nesse éter. Bem, o que acontece? Que a experiência não deu nada. O éter ou não existia, ou então a teoria estava errada. Não existia esse negócio da luz se propagar instantaneamente. Então veio a contração de Fitzgerald-Lorentz, né, que também explicava a dilatação do tempo, dizendo que as moléculas se comprimiam de maneira que as distâncias se contraíam de certo modo e equivalentemente o tempo se dilata. Então, se vocês pegaram o livro do Goldstein, tem lá a transformação de Lorentz mostrando que delta T' é igual a delta T no intervalo de tempo, dividido por raiz de 1 menos V2 sobre C2, e esse pedacinho que está no denominador, ele é maior que 1, portanto, produz um delta T' menor do que o delta T. Não, a pergunta não tem nada a ver com o lado negro em princípio. Não é? Sim, porque o objeto é assim, né? Por isso que eu estou aqui, porque senão eu faço leve. Então, tem que ver, mas o delta T é menor do que o delta T, né? E aí a interpretação foi dada pelo Einstein em 1905, era que isso era um efeito de transformação de coordenadas. E daí nasceu o conceito de simetria
Daí a gente pode alongar essa discussão lá no debate, tá? Vindo aqui para não atrasar. Tá, então a gente tem, eu estudo os buracos negros supermassivos, né? Aqui é só uma. Eu, na verdade, vou passar rápido, vou falar direto dos buracos negros supermassivos, porque é o assunto principal. Então, por que a gente precisa desses buracos negros supermassivos no centro das galáxias? Tá? Então, dos objetos em que era necessário ter alguma fonte de energia que não fosse as estrelas são os quasares e as radiogaláxias. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma radiogaláxia em que, o que é isso? Isso aqui é uma galáxia, a imagem de uma galáxia ótica, se eu gasto no telescópio, você vê isso aqui, eu fizesse uma imagem, é uma galáxia tipo elíptica, que tem, é uma galáxia maior que a Via Láctea. Tá? Então, aqui tem a imagem dela, uma galáxia relativamente distante, que se parece tão pequenininha. Né? Só que a galáxia está lá, mas além disso, quando tu observa em ondas de rádio, tu vê esses lobos aqui que se estendem, né, a 1 milhão de anos-luz de distância. Tá? Então, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro e os lobos se estendem a 1 milhão de anos-luz. Tá? Esses lobos, o que são? É radiação sincrotrônica emitida por jatos de partículas aceleradas magnéticas, que são ejetadas no núcleo da galáxia. Tá? Então tem que ter alguma coisa, um dínamo lá dentro, né, um mecanismo para ejetar essas partículas com essa alta velocidade. Né? Além disso, tem muitos objetos em que. Tem muitos objetos em que o próprio núcleo é muito luminoso. Né? E quando a gente calcula a luminosidade, isso aqui é equivalente a 10 na 13 sóis. Tá? Então é mais do que uma galáxia inteira a luminosidade dos objetos mais luminosos desse tipo. Tá? Então a luminosidade é uma potência. Tá? Hertz por segundo, watts. Né? Então, isso aqui, se a gente fosse considerar o tempo que demorava as partículas para sair daqui até chegar nessa ponta do globo, a gente calcula uns 10 a 8 anos. Né? Se a gente multiplica por essa potência aqui, a gente chega que uma grande quantidade de energia sai do globo, né? Que é equivalente à explosão de 10 na 11 supernova. 10 na 11 é o número de estrelas que tem uma galáxia. Então, ou seja, tinha toda a energia disponível, energia nuclear disponível numa galáxia, tu precisa toda essa energia para explicar a energia que sai desses núcleos que a gente chama de núcleos ativos, né? Dos quasares, das radiogaláxias. Então tem que ter alguma coisa diferente lá que não são estrelas, porque as estrelas continuam ali, a gente vê a galáxia, vê a imagem da galáxia, né? Então não está explodindo nenhuma estrela, tá? Então por isso que precisou uma fonte de energia alternativa, né? E essa fonte de energia, então, vem a ser a captura de matéria por um buraco negro supermassivo que está lá no centro, tá? Então aqui eu tenho até a natureza dos quasares, né? Então, aqui é uma concepção artística, lá no centro da galáxia eu tenho um buraco negro, né? E a fonte de energia vai ser a queda de matéria no buraco negro supermassivo. Então eu gosto de fazer a analogia de uma hidrelétrica, tá? Ou seja, eu tenho uma queda d'água enorme, né? Então uma queda, né, dessas partículas, dessa matéria que cai no buraco negro, né? E só que é uma queda enorme, né? E o agente que faz o papel por exemplo, da turbina e o gerador de uma hidrelétrica vai ser uma estrutura que a gente chama disco de acreção. Tá? Tem gente que diz disco de acréscimo, mas é um disco de matéria, porque a matéria, quando é capturada pelo buraco negro, ela tem, às vezes, momento angular, e daí forma um disco, fica girando antes da matéria cair no buraco negro. Tá? Então, isso faz uma série também, tem eventos que a gente chama de feedback, né? Que é jatos, por exemplo, esses jatos que saem do centro, né? Tem ventos que saem do disco de acreção, e a própria radiação muito forte do disco de acreção. Tá, então isso aqui eu nem coloquei, já que vocês são físicos, para mostrar para vocês a fonte de energia. Tá?
Tá? A energia gravitacional liberada, vamos considerar então que tem uma massa M que cai do infinito até 5 raios de Schwarz. Lembra do raio de Schwarz? Então a energia gravitacional vai ser G, a massa do buraco negro, a massa de prova, dividida por 5 raios de Schwarz. Tá? Daí, isso aqui, se eu substituo a expressão do raio de Schwarz, que é Gm sobre C2, tá? É 2Gm sobre C2, cancela tudo, né? E fica 0,1 MC2. Tá? Ou seja, eu tenho um gerador, né? Que para cada massinha M, né? Me gera 0,10% do MC2, ou seja, como se 10% da massa de repouso é transformada em energia, tá? Então é muito eficiente, tá? A gente já considerava, por exemplo, que a reação nuclear, de fusão nuclear no centro das estrelas é eficiente, mas se a gente comparar, a energia nuclear é 0,007 MC2, tá? Lá nas reações nucleares. Enquanto que uma queda de matéria num buraco negro é 0,1 MC2, tá? Então é bem mais eficiente, né, para gerar energia, né? Então já li em algum lugar assim, se a gente conseguisse fazer um buraco negro e colocar ele em órbita da Terra, seria uma maneira da gente jogar todo o lixo da Terra lá e ainda por cima ter geração de energia, que para cada massa que tu colocaria lá, tu pegaria 10% de MC2 de energia emitida, né? Seria legal se a gente conseguisse fazer isso. Quem sabe no futuro, né? A gente faz tanto... botar um acelerador em órbita lá e formar um buraco negro e daí vai jogando todo o lixo lá. Bom, aqui é só para mostrar para vocês os tamanhos relativos, né, de um disco de acreção e de uma galáxia. Então, por exemplo, aqui é uma galáxia chamada Messier 81, uma galáxia relativamente próxima, que a gente sabe que tem um buraco negro no centro que tem 100 milhões de vezes a massa do Sol. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia dos tamanhos relativos, uma galáxia típica tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Um disco de acreção que se forma, se tu tem um buraco negro lá e ele captura a matéria, é só 0,1 anos-luz, tá? O raio de Schwarz é bem menor ainda, tá? Então, para tu enxergar essa estrutura, tu teria que enxergar uma coisa que é 0,1 numa galáxia que é 100 mil. Então, é impossível ainda com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, tu enxergar um disco de acreção num buraco negro supermassivo. Tu enxerga a luz que vem dele, porque ele fica brilhante no momento em que a matéria está girando ali, ela aquece e emite. Tu enxerga a luz dele, tu enxerga os jatos que saem dele, né? Mas tu não consegue medir a dimensão dele. É um ponto, é não resolvível, isso que a gente chama em astronomia, não resolvível. Tá? Então, o que é interessante é que a maioria das galáxias tem buracos negros supermassivos no centro. Tá? A gente sabe disso pela órbita de estrelas muito próximas ao buraco negro, que a gente consegue ver que fica acelerada essa órbita, porque elas se movem a uma velocidade mais alta. Tá? Mas é muito difícil a gente conseguir isolar, por exemplo, o disco de acreção, que é quando, que acontece quando a massa é capturada pelo buraco negro. A única exceção para isso que eu acabei de falar é o buraco negro da Via Láctea. Né? Então, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem um buraco negro supermassivo, né? E em 2002, o astrofísico Reinhard Genzel, do Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, né, na Alemanha, ele conseguiu, o time dele, né, uma equipe, fechar uma órbita, da primeira órbita de uma estrela que foi acompanhada por 20 anos, a órbita dela, em torno do centro da Via Láctea. Por que isso só pode ser feito recentemente, né? Porque o centro da Via Láctea tem um problema para a gente observar. Quem é que sabe qual é que é? A gente está olhando rasante no plano da Via Láctea, a gente está num plano, né? E tem muita poeira interestelar. Então, no óptico, quando vocês veem a imagem da Via Láctea, sempre tem uma faixa
escura no meio, né? Toda essa poeira impede que a gente enxergue o centro da Via Láctea. Então esse cara, o Reinhard Genzel, junto com o cara que ganhou o prêmio Nobel do laser, se eu não me engano é Townes o nome dele, ele era professor do Genzel, e eles começaram a desenvolver detetores do infravermelho, né? Então, com aparelhos que observam a luz infravermelha, que as estrelas também emitem infravermelho, eles conseguiram observar estrelas lá no centro, atrás da nuvem de poeira, né? Porque quanto maior o comprimento de onda, mais passa pela poeira. Então eles conseguiram no infravermelho, né, observar a radiação das estrelas através da poeira e conseguiram observar o centro. Então, por isso que demorou para isso ser feito, à medida que foi se aperfeiçoando a tecnologia de observações no infravermelho. E então eles começaram a observar isso nos anos 80, e em 2002 fechou a primeira órbita, tá? E eu estava no congresso quando ele chegou assim, exultante. Ele disse, estou escrevendo agora a letter para Nature, mas eu vou mostrar para vocês de primeira mão, você não pode falar nada para ninguém. Né? Mas estava exultante porque fechou a primeira órbita, e pela órbita da estrela eles conseguiram calcular a massa do buraco negro da Via Láctea, que é 4 milhões de vezes a massa do Sol. Tá? Então é o buraco negro supermassivo mais próximo a nós, com a massa mais bem determinada, porque agora já tem várias estrelas que fecharam a órbita e todas elas, né, confirmam esse valor aí. Tá? Nas outras galáxias, como é que a gente faz? Nas outras galáxias, tu não consegue enxergar uma estrela individual porque elas estão muito longe. Então a gente enxerga uma luz coletiva. Aqui está representado uma objetiva aqui de um telescópio. Então tu está enxergando, tu não consegue separar, tu vê uma luz integrada de várias estrelas, né? Então a gente observa a que a gente chama de dispersão de velocidades, né? Então, por exemplo, aqui está mostrado um tipo de estudo que é feito. Isso aqui são espectros. Você sabe o que são espectros? Mais ou menos, né? Então, os astrônomos, astrofísicos se baseiam, né, pela luz que vem das estrelas, das galáxias, né? A gente estuda a luz que vem das estrelas. A espectroscopia é a técnica mais completa que a gente tem para observar. A gente observa o comprimento de onda e a distribuição de energia nos diferentes comprimentos de onda. Então, o espectro é abrir a luz nos diferentes comprimentos de onda. Então, isso aqui a gente sabe que são assinaturas de estrelas, essas linhas aqui espectrais observadas nessa faixa aqui de 8.500 angstroms, são linhas do cálcio, né? A gente chama triplete do cálcio. São 3 linhas, né? E existem estrelas, né? Só que em estrelas elas são bem estreitinhas, e nas galáxias, devido ao movimento relativo das estrelas, entre elas ficam alargadas. Então a gente convolui o espectro de uma estrela com uma função, em geral, gaussiana, ou uma função pode ser um pouquinho mais complicada, e daí obtém quanto que é o alargamento, e a gente tem então esse alargamento no espaço de velocidades dá as dispersões de velocidades. Então isso aí, a partir dessa técnica, a gente consegue dizer o seguinte: a dispersão velocidade típica lá no centro da Via Láctea é 100 km por segundo. Numa galáxia mais massiva é 200 km por segundo. Tá? Então isso aí é uma maneira que a gente tem de medir o movimento coletivo das estrelas. Então, em galáxias fora da Via Láctea, a gente observa o movimento coletivo das estrelas, e a gente pode ainda ver como é que isso varia com a distância ao centro. E isso é a maneira, por exemplo, de observar que tem um buraco negro aqui nessa galáxia, por exemplo, né? Porque tu vê a dispersão de velocidades crescendo em direção ao centro, e se não tivesse buraco negro, ela deveria ficar aqui nos 200. Como ela chega a 400, tu tem alguma outra coisa a mais além do bojo, que a gente chama o bojo da galáxia, que é a concentração central de estrelas. Então, pelo movimento, mesmo o movimento coletivo das estrelas, a gente consegue medir a presença do buraco negro e medir a massa dele, inclusive. Tá? E foi essa técnica que o Hubble, o telescópio espacial, usou para encontrar esse crescimento na dispersão de velocidades para umas 50 galáxias na vizinhança nossa, né, da Via Láctea. Tá? Então, toda galáxia em que ele conseguiu, próxima, né, que ele conseguiu observar, ele encontrou esse crescimento. Então, daí que vem a ideia de que praticamente todas as galáxias têm um buraco negro supermassivo no centro. Uma outra coisa que é bem legal também, para entender a evolução do universo, é que
se a gente diz que tem um buraco negro no centro dos quasares, tá? Uma pergunta que surge é: os quasares são centros de galáxias que estão a 12 bilhões de anos, 13 bilhões de anos de distância. Onde é que foram aqueles buracos negros que estavam se formando lá? Não pode ter sumido, né? Então, uma outra coisa que eu não cheguei a falar com vocês é que, por exemplo, quando a gente olha o universo distante, 13 bilhões de anos atrás, 12 bilhões de anos atrás, tem muito quasar. Muito quasar. Quando tu olha o universo próximo, não tem quasar. Tá? Então o universo evolui. Né? Então lá no passado, há 12, 13 bilhões de anos atrás, tu tinha um monte de quasar. Se o quasar são buracos negros que estão engolindo matéria, onde é que estão esses buracos negros que a gente não vê agora na vizinhança nossa, que é o tempo mais próximo? Né? Então, eles são os buracos negros que a gente está vendo agora nas galáxias em que eles estão quietos. Né? Então o buraco negro está lá. Só que se não tem muita matéria para ser capturada, ele está quieto e a gente vê o efeito dele na órbita das estrelas próximas. Né? Então isso aí é uma coisa que é consistente com essa evolução, né? De que a gente teve a era dos quasares, que é quando também a gente observa uma grande atividade no universo, muitas estrelas se formando nas galáxias, as galáxias eram mais disformes, tinha muitas estrelas se formando. E então o universo é uma coisa dinâmica, assim, que ele formou as galáxias e os buracos negros lá no centro há 12 bilhões de anos atrás, né, quando o universo estava começando a formar as estruturas. Ok, então eu daqui para frente eu queria contar um pouquinho o meu trabalho, né, que eu estudo dois tipos de coisas. Uma é observações que eu chamo não resolvidas, que é estudar o disco de acreção, porque tu não consegue resolver o tamanho dele. Então tu observa só a luz do disco de acreção. Tá? Então isso aqui é um exemplo de disco de acreção, né? Isso aqui é uma concepção artística, porque como eu falei, ninguém nunca viu ainda um disco de acreção, porque não dá para ver, só dá para ver um pontinho de luz. Tá? Então eu observei o núcleo de uma galáxia que é chamada NGC 1097, que eu digo que é a minha galáxia de tanto que eu estudei ela. Essa é a minha galáxia. Ninguém rouba ela. E eu descobri uma radiação que vem do núcleo, né, que vou contar para vocês como é que eu cheguei à conclusão que era um disco de acreção, dizendo que tem um buraco negro lá engolindo matéria. É isso aqui, ó. Essa é a minha descoberta. Entenderam tudo, né? De novo vem o espectro, né? O espectro é a ferramenta mais importante da astrofísica, tá? Então, o que eu estava fazendo? Na verdade, eu estava usando um instrumento, que é um espectrógrafo, né? O que faz o espectrógrafo? O espectrógrafo analisa a luz, né, e obtém um espectro dessa luz, né? Então ele tem uma rede de difração que é equivalente a um prisma que abre os comprimentos de onda de uma luz branca, né? Abre todos os comprimentos de onda e a gente registra a energia em cada canal de comprimento de onda, tá? Então aqui esse é o fluxo. O que está representado aqui? A intensidade aqui está em unidade arbitrária, mas seria hertz por centímetro quadrado, por segundo, por Angstrom. E essa intensidade aberta nos comprimentos de onda aqui que eu estou representando de 4.800 a 7.200 angstroms, tá? Então o que eu enxergo aqui? Esses picos para cima, tá? Que são linhas de emissão que são originadas do gás. O gás emite. E os picos para baixo, que são as linhas de absorção que vêm da atmosfera das estrelas, porque as estrelas absorvem a radiação, quer dizer, a atmosfera das estrelas absorve a radiação que vem de baixo. Então eu tenho essa composição de linhas de emissão e linhas de absorção. Tá? Eu, como estava na época também estudando a população de estrelas das galáxias, fiz um truquezinho que a gente estava fazendo para várias galáxias, que é o seguinte: eu tenho o espectro do núcleo, que tem estrelas mais emissão do gás. Agora eu vou pegar fora do núcleo, que não deve ter emissão do gás, ou tem muito pouca, eu vou pegar o espectro estelar, que é esse aqui de baixo. Então eu fiz uma média do espectro D e C, né, o A seria do núcleo, e vi que ele era essencialmente o espectro das estrelas.
Quando eu subtraio, tá? Eu tenho que fazer uma normalização aqui, porque em geral o núcleo é mais intenso que fora e tal. Mas, olha o que acontece. Vai embora as linhas de absorção das estrelas, ou seja, eu tirei a contribuição das estrelas e deixei só a emissão do gás. Tá? Então, tem essas linhas estreitas, que é gás parado, digamos assim, no referencial da galáxia. Ou seja, a gente tem emissão de gás, na verdade eu estou observando aquela regiãozinha bem central, e que tem uma largura de linha bem estreitinha, quase um delta. Assim, tá? Na verdade tem uma pequena largura no espaço de velocidade da ordem de 100 km por segundo. Tal. É uma dispersão de velocidade típica do gás que está lá. Mas isso aqui, ó, essa coisa aqui, é a linha, eu sei que é a mesma linha H-alfa, que produz uma linha bem estreitinha, totalmente alargada. Tá? Então eu estou vendo uma emissão de H-alfa muito, muito alargada. Tá? Como é que é a interpretação disso aqui? O que eu estou vendo, tá, é um gás que está no disco de acreção. Agora vocês já sabem mais ou menos o que é um disco de acreção. Então eu fiz um esqueminha aqui. O disco está mais ou menos de perfil, não exatamente, um pouquinho inclinado. Tá? Aqui eu representei ele mais ou menos de perfil. Um corte do disco onde eu estou olhando de lado. Então esse disco está girando com velocidades que chegam da ordem de 10.000 km por segundo. É um disco kepleriano, na verdade. 10.000 é mais para o centro, vai diminuindo para fora. Tá? E então eu tenho gás, aqui ele está girando, esse lado está entrando para a parede e o outro lado que está aparecendo em azul está saindo da parede. Tá? Então o disco está girando, eu estou vendo ele de perfil, essa parte está indo e essa parte está vindo. Tá? Só que a velocidade é tão alta, né, que tem o efeito Doppler da luz. Tá? Você sabe o que é o efeito Doppler da luz? Isso é bem fundamental para entender isso aqui, né? Ou seja, uma fonte de luz que está se aproximando da gente, o comprimento de onda fica desviado para o azul, né? É o efeito Doppler da luz. Então, se tu tem uma fonte vindo, vai ficar comprimento de onda menor. Se tem uma fonte emitindo indo, vai ficar com comprimento de onda maior. Quando tu considera um negócio girando num disco, tu tem um lado vindo, o outro lado indo, e tem até umas velocidades no meio que está perpendicular à linha divisada, então a velocidade é zero. Então o que eu enxerguei, lembra, era uma estrutura assim com dois picos, né? Então eu tenho uma parte vindo, que eu estou representando por azul aqui, outra parte indo, representando por vermelho, no meio aqui da velocidade zero. Então isso aqui é a assinatura de um gás girando no disco, com velocidades que variam, né, na verdade de 0 até 10.000 km por segundo. E o movimento, isso aqui foi feito usando um modelo de movimento kepleriano num disco. Tá? Então eu estou vendo um disco de gás girando a altíssima velocidade, lá no centro. Eu não consigo resolver ele, eu não consigo enxergar que é um disco, eu só tenho um ponto de luz, mas quando eu analiso no campo de velocidades, né, no espaço de velocidades, eu vejo que a fonte é um disco girando a essa alta velocidade. Então daí só pode ser um buraco negro lá, porque tu não que mantém essa velocidade tão alta, né? É uma velocidade altíssima, 10.000 km por segundo. Então, por exemplo, tu pode até botar uns limites, né? Eu não estou enxergando, então tem que ser menor que uma certa distância. E para ter essa velocidade, tu chega que a massa é muito grande, né? Então daí foi isso que eu enxerguei, né? Aqui, por exemplo, é mostrando, por exemplo, na verdade esse disco ele tem um raio interno, não é bem um disco, é um anel bem largo, né? Então, se eu enxergasse ele de frente, seria assim. Se eu inclino ele de 30 graus em relação ao plano do céu, né, já me dá esse perfil muito parecido com o que eu observei. Tá? Então, isso aqui é um modelo, rotação kepleriana, eu enxergando um disco bem inclinado. Tá? Então dá bem isso aí que eu enxerguei. Então aqui é para mostrar, isso aqui foi um tema da tese de doutorado de um aluno, né, em que ele fez um modelo, né, mostrando que, na verdade, o que eu fiz? Eu observei esse disco por 20 anos. Né? Teve épocas que eu observei ele
a cada mês, teve épocas que eu observei 2 vezes por ano. Então ele chegou a fazer um filmezinho colocando uma sequência de espectros, né? E a gente vê que o perfil do disco, que é essa coisa aqui, vai variando com o tempo. E a gente conseguiu fazer um modelo em que tu tem uma mancha no disco, que às vezes está bem, o contraste está alto, esse aqui, ó. Às vezes o contraste está baixo. O disco às vezes está brilhante, às vezes ele está bem fraquinho. Então a interpretação que a gente tem existe uma mancha nesse disco, que a gente não sabe direito porquê, mas tem a mancha. Às vezes, já tinha, obrigada. Às vezes o disco está mais brilhante, isso aí está relacionado possivelmente com fenômenos de acréscimo de matéria ao buraco negro, né? Então a gente tem aprendido muito sobre como é que a massa se comporta no disco de acreção. E agora eu continuo a trabalhar com outras fontes desse tipo, né? E cheguei à conclusão que muitos objetos têm esse tipo, tem o disco, né? Então a gente está aprendendo bastante aí como é que a matéria está orbitando os buracos negros com esse estudo, né? O que eu gostaria de falar também agora, né? É que eu contei para vocês até agora que a gente não consegue fazer uma imagem do disco, né? Então veio esse filme aqui, o Interstellar. Quem é que já foi ver? Quem não foi ver, o tema da aula de hoje é assistir o filme. Tá. Não, o filme tem muita viagem assim que é não científica, mas tem alguns aspectos científicos, né? E um deles é justamente a imagem do disco de acreção e do horizonte de eventos no buraco negro, né? Então, esse astrofísico, Kip Thorne, ele é um astrofísico que estuda buracos negros e discos de acreção, e ele então trabalhou junto com a Warner, os estúdios Warner Brothers, para dar o modelo dele, fornecer um modelo para simular um disco de acreção, onde a ideia é que o tamanho do disco e a taxa de acreção, etc., fossem tal que o disco tivesse uma emissão que tivesse um pico no mesmo, como se fosse o Sol, né? No mesmo comprimento de onda mais ou menos que o Sol, porque a ideia é que planetas, né, orbitem esse buraco negro e que o disco de acreção forneça a luz, né, do Sol, né, equivalente ao Sol para sustentar a vida, né? Então tem muita viagem, mas tem essa concepção realística do disco de acreção. Então, se a gente pudesse ver, possivelmente vai ser isso aí. Tá? Essa seria a imagem criada pelo Kip Thorne. A gente está vendo o disco de perfil, né? Isso aqui é de perfil. E você sabe o que é isso aqui? Esse halo ao redor do buraco negro? Quem é que sabe o que é esse halo ao redor do buraco negro? Muito bem, Então, é o efeito de lente gravitacional. Você lembra que eu falei para vocês que o efeito de lente gravitacional se exacerba bastante, né, na vizinhança do buraco negro? Então, o disco que está lá atrás, a imagem dele aparece totalmente curva aqui e forma um halo ao redor do buraco negro, né? Então, isso permite que a gente, por exemplo, se tivesse uma resolução angular suficiente, pudesse ver um horizonte de eventos, né? Porque a gente vai ver ali a imagem do disco ao redor do buraco negro, né? Então eu até deixei um clipezinho do filme, que é então, na verdade, então eu já vou mencionar, né, que eles dão um nome para o buraco negro, nesse caso. Esse buraco negro se chama Gargantua, né? E o que achei interessante é que ele tem justamente a massa daquele mesmo buraco negro que eu falei para vocês. Bom, da NGC 1097 também, que é 100 milhões de vezes a massa do Sol, né? O horizonte de eventos, para vocês terem uma ideia, ele fica com o raio que é o raio da órbita da Terra, aproximadamente. Então aqui tem um infográfico aqui com as propriedades do Gargantua. Então o horizonte de eventos tem um raio que é igual ao raio da órbita da Terra. O disco de acreção passa da órbita de Marte, né? E aqui então a imagem feita com um programa de computador. Inclusive o Kip Thorne achou uma maravilha trabalhar com o pessoal da Warner, porque ele dava as equações e no instantinho eles faziam o modelo, né? Coisas que às vezes na universidade ele demorava para conseguir fazer, né? Eles, né, tendo dinheiro, né, eles
eles usaram todo o poder computacional para facilitar essa modelagem que ele fez. Então ele achou o máximo nisso, né? Então a gente tem que dar uns descontos, assim, porque tem partes que respeitam a ciência no filme, muito embora ele extrapole alguns aspectos, né? Então, eu até coloquei isso aqui, talvez seja interessante, só para dar um... Aí, então, eles estão na nave e eles vão passar por cima do disco de acreção. Então, eles estão chegando perto ali. Então não está saindo o som. É que tá, não sei. Estava ligado ao microfone antes, agora... Só se eu tiro aqui, peraí. Vou tirar um... Ranger 2 is rocket boosters. Push us out of the black hole's gravity. Eu não sei. Lander's linkages have been destroyed. Tá fraco. Manually. Which lander one is spin, TARS will detach. Gets sucked right into that black hole. Why does TARS have to detach? A gente tem um fundo de estrelas aí. The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind. Cooper, you can't ask TARS to do this for us. He's a robot. See, I don't have to ask him to do anything. Cooper, you asshole. Sorry, you broke up. It's what we intended, Dr. Brand. It's our only chance to save people on Earth. If I can find a way to transmit the quantum data I'll find in there, they might still make it. Let's just hope there's still someone there to save. Então aí eles estão no disco ali, a nave, andando em cima do disco de agressão. Tá lá ela. E lá é a imagem lá do efeito da lente gravitacional. Né? Uma coisa que eu não entendo é que ela tá andando muito rápido, né? Tem que estar perto da velocidade da luz, né? Para poder andar tão rápido assim. Chegaram tão perto do buraco negro que ele diz que essa manobra vai custar 51 anos. É a dilatação do tempo, né? 51 anos se passou para quem está longe, para eles é alguns segundos, né? Tá. Então eu acho que eu vou parar aqui porque não quero fazer como é que é spoiler para vocês. Ok. Então, o que eu, na continuação, só mostrar para vocês os instrumentos que eu usei, né, para fazer minha pesquisa. Essa que eu mostrei para vocês, eu comecei com o telescópio de 4 metros do Cerro Tololo, né, que é lá no Chile, na pré-cordilheira dos Andes. Agora a gente tem também o telescópio SOAR e o Gemini, que ficam numa montanha chamada de Cerro Pachón. Isso aí se localiza uns 400 quilômetros ao norte de Santiago, nessa região que eu falei da pré-cordilheira, ou seja, a cordilheira dos Andes vai a 5.000 metros ou mais, né? E a pré-cordilheira está entre 2 e 3 mil metros,
e ela não é nevada e é um lugar muito seco e alto, né? Então é bem adequado para observações ópticas e infravermelho. Então aqui, não sei se vocês enxergam, aqui sou eu, ó, o tamanho. Aqui está o espelho, ó, ele tem, o espelho do Gemini tem 8 metros de diâmetro. Então é um monstro, assim, a gente chega lá e vê aquela estrutura enorme. Eu tenho um filme que foi feito pela L'Oréal, será que eu passo para vocês? Passo. Então, lá é o Cerro Tololo e aqui eu sou e eu estou na cúpula do Gemini. O que é? O que foi que eu não ouvi? Deixa pra lá. Isso aí é o Cerro Tololo, né? Onde eu fiz a descoberta. The Cerro Tololo Observatory. O áudio é meio. Begins to get darker and darker and darker. The sun goes down, and then we go to the dome. We made several observations, and in one of them, I saw the signature of something very strange. And I contacted my advisor at the time. He said, "No, you did something wrong. You have to do it all over again. You did some processing wrong." I did all over again. The signal was also there. So I said, "No, this is real. This is real. But what is this?" Aqui a gente observa numa sala em que estão os computadores, né? A gente não fica lá no domo. Quando eu comecei, a gente ficava lá na cúpula, bem no início, quando eu comecei a fazer meu doutorado. Mas agora a gente, quando vai observar, fica numa sala climatizada, observa através de telas, né? A gente não fica lá olhando, né? É só através de instrumentos que a gente registra a radiação. I discovered something very important. Dá para fazer. Quem é que falou? Sim, no SOAR a gente já faz. O Gemini ainda é mais complicado, mas o SOAR, que a gente tem um pouco mais de ingerência sobre o telescópio, que ele é só de 3 parceiros, o Gemini são 7 parceiros. Daí e a gente é minoritário. Mas o SOAR a gente já consegue fazer remotamente. Tu ganha tempo e daí tu pode fazer a observação remota. Tem sempre alguém lá para tu interagir, mas tu pode fazer a observação remotamente. So you don't get any information from the black hole. This is why it's called black hole. We don't exactly know how they form. If they form in the beginning of the universe, maybe. It's still a mystery to know how they form it, but they have masses of millions of suns. I love the black holes because, you know, I dedicated my life, my scientific life, to try to understand them. Tem um pouco mais estrelado que devia ser. E então contar para vocês rapidinho da cerimônia. A cerimônia foi muito legal, a cerimônia de entrega do prêmio. Isso aqui foi já ainda em março, né? Eu estive recentemente no Rio entregando prêmios para as jovens cientistas, né? O meu foi um prêmio mais para sênior, então eram 5 mulheres no mundo, e eles fazem uma cerimônia maravilhosa lá em Paris. Isso foi em março. E a gente chega no aeroporto, olha só a surpresa, né? Pendurada lá no teto do aeroporto, são 5 mulheres em todo o mundo, um pôster meu com o telescópio do lado, e daí tinha das outras 4 também, né? Muito legal. E também nas ruas de Paris, no aeroporto ficou por 3 meses, tanto que tinha pessoas que me conheciam, que passaram lá e diziam, eu te vi ainda lá. Mas na rua, lá em Paris, é só a semana que a gente está lá, né? Mas mesmo assim é legal, tu está passando na rua e de repente tu vai ter um pôster ali. É uma semana de fama. Aqui a cerimônia é na Sorbonne, que é, né, super prestigiosa universidade lá de Paris. E aqui, olha só, e a gente tem os cartazes nossos.
Então, uma audiência super grande, assim, a gente faz um pequeno discurso, e aqui estão as laureadas. Esse aqui é o CEO da L'Oréal, essa aqui é a diretora da Unesco, né? E aqui, então, é uma inglesa, essa aqui é uma canadense, essa aqui é uma marroquina e uma chinesa, né, que ganharam prêmios. É o prêmio na área de física e astronomia. Né? Então, a gente ganha esse troféu aqui redondinho. Foi bem, bem emocionante a cerimônia. Foi uma experiência para não esquecer. Bom, o tempo está passando e eu, então, acho que vou só rapidamente dizer para vocês que, além desse trabalho que eu faço com os discos de acreção, eu tenho agora estudado também movimento do gás em escalas resolvidas, centenas de anos-luz, porque o gás tem que chegar lá no disco de acreção. Então eu estou conseguindo usar instrumentos do Gemini, que se chama Integral Field Units, unidades de campo integral, para fazer, usando a técnica de espectroscopia agora resolvida, estudar o movimento de gás que leva ele lá para o centro da galáxia. E também estudo ejeções, que as ejeções se estendem a várias distâncias, então eu calculo a potência dessas ejeções, etc. Então esse é meu trabalho mais recente, que eu preparei um monte de coisa, mas não vai dar para falar. São coisas desse tipo aqui, que é o estudo da cinemática do gás e a quantidade de massa, e calculo potências de outflow e movimento de gás para dentro. Então isso aqui eu vou passar rapidamente. E talvez o que seja mais importante é falar qual é que é a importância para o universo dos buracos negros. Vou acabar com isso, né? Então, eu já mostrei uma coisa parecida com essa, né? De que a gente tem essas ejeções enormes. Então, tem muita potência sendo jogada para fora aí dos núcleos das galáxias, e isso influencia a evolução das galáxias. E então, a gente tem modelos de evolução do universo, modelos que consideram matéria escura, consideram que o universo está em expansão acelerada. Isso aí é o modelo que a gente chama lambda CDM. Então, se a gente considera um modelo para a evolução do universo, isso aqui é o resultado de uma simulação em diferentes épocas, um cubo comóvel, que a gente está tirando a expansão do universo nesse caso, e a gente vê que o universo começa, né? Isso aqui seria a matéria bem no início do universo, logo depois da radiação de fundo, e à medida que o universo evolui, passa o tempo, a gravidade vai formando estruturas filamentares, e ali no centro desses filamentos, nas intersecções desses filamentos, aqui formam os aglomerados de galáxias, as galáxias mais massivas. E nessa simulação que foi feita em 2005, não se considerava os buracos negros, né? E então o resultado dessa simulação era que a gente não conseguia reproduzir alguns detalhes que a gente observa no universo. E eu queria tentar contar para vocês rapidamente que aqui seria a função luminosidade de galáxias, ou seja, quantas galáxias têm de certa luminosidade em função da luminosidade. Então, a teoria prediz essa linha vermelha e a observação é essa linha azul. O que é que está discrepante entre a teoria e a observação? É que a teoria prediz que tu deveria ter mais galáxias. Isso aqui poderia pensar como uma densidade de galáxias de uma certa luminosidade. Tu prediz que tem mais galáxias de baixa luminosidade e mais galáxias de alta luminosidade do que as observações indicam. Tá? Então, por que tem essa discrepância entre os modelos e as observações? Então, a solução é colocar o feedback. Tá? Então, esse feedback seria o seguinte: a alta luminosidade, como é o caso dos quasares, tu tem ejeções, aquelas ejeções de matérias devido ao buraco negro. Essas ejeções impedem que a galáxia cresça muito, porque a galáxia cresce por acréscimo de gás das vizinhanças. Se tu tem ejeções periódicas, essas ejeções não deixam a galáxia crescer muito. Então, aqui tu tem que colocar o feedback, e aqui tu tem que colocar o feedback das supernovas. As galáxias anãs, que são as menos luminosas,
elas formam muitas estrelas. E também não era considerado nos modelos iniciais o feedback das supernovas. Então, se tu colocar feedback das supernovas, tu consegue também reproduzir as observações. Então, agora a gente já tem essa teoria. Colocando feedback, reproduz as observações. Então, existe essa simulação, que eu acho que eu nem vou ter tempo de mostrar para vocês. Fica também de tema. Tá? Se alguém se interessar pelo assunto de evolução do universo, eu sugiro, anotem Ilustres, procuram, está no YouTube, um filme que eles liberaram, ainda foi no ano passado, que é uma simulação considerando feedback. Então daí tu faz uma simulação da evolução do universo e tu vê que tu tem que considerar essas ejeções periódicas, principalmente que ocorreram mais para o início do universo, para tu conseguir reproduzir as galáxias como elas são hoje em dia, tá? Então isso aqui são as minhas conclusões, mas essencialmente eu estou dizendo que eu estudo os discos de acreção, estudo o inflow para chegar até o disco, e estudo o outflow, que é as ejeções, calculo a potência, etc, etc. Então vou parar por aqui para dar tempo de fazer umas perguntas, né? Obrigada. Pode começar agora num debate um pouquinho mais informal, tá, pessoal? Onde é que tem o microfone? Tinha um microfone aqui? Opa, se quiser usar isso aqui, a gente fala aqui mesmo. Ah, não. Júlio, onde tá, Dani? Vê pra mim. Será que é aquele ali no chão? É aqui. Tá funcionando. Funcionou. Bom, pessoal, então a gente podia começar, né? A professora podia sentar, descansar um pouquinho. Vamos lá, meninos. Perguntas, observações? Vamos lá. Qual o mecanismo físico que produz aqueles jatos durante esse processo de viscosidade e Então, tem dois tipos de ejeções, né? Os jatos mesmo, aqueles que se estendem longo, foram observados no rádio. Se acredita o seguinte, tá? Que quando tu tem a matéria sendo capturada, né? Quando tu tem a matéria capturada no disco de acreção, tem campo magnético ali. Então, tu imagina, vem a matéria ali, tem um campo magnético bem fraquinho, mas aí a matéria vai indo cada vez mais do centro e as linhas de campo vão se enrolando, né? E os modelos indicam o seguinte: quando chega a matéria lá na órbita mais interna, né, isso aqui é um campo magnético super enrolado, né, como o gaúcho diria, tri-enrolado, né, e isso forma uma espécie de um funil magnético, e esse funil ele facilita, esse seria o mecanismo, partículas carregadas, porque é um plasma, o disco é um disco de plasma, né, está totalmente ionizado o gás ali. E daí as partículas carregadas vão espiralando em torno das linhas do campo magnético e vão sendo colineadas por esse campo magnético muito intenso. Então esse é o mecanismo físico que a gente acredita que ocorre, e existem modelos de jatos dessa forma. Mais perguntas? Pausa. Pode. A minha pergunta é a seguinte: desculpa se a pergunta parece besta, tá? Não existe. Eu aprendi uma coisa lá nos Estados Unidos: não existe pergunta besta. Não existe. O universo ele tem, a idade do universo é aproximadamente 14 bilhões de anos. Esse reconhecimento de que existe um corpo brilhando lá longe, a 13 bilhões de anos-luz, e que a gente observa esse corpo lá, não contradiz a ideia de que o universo surgiu de uma explosão? Porque como é que essa matéria saiu, atravessou 13 bilhões de anos-luz, ela surgiu a 14 bi, e ela atravessa uma distância, a matéria atravessa uma distância de 13 bi, e a luz que ela emite de volta para cá demora o mesmo tempo para chegar. Pois é, deixa eu tentar explicar, não sei se você interpretou alguma coisa, mas vamos ver. Por exemplo, o universo surgiu, a gente estima, né, 13,7 bilhões de anos atrás, tá? Então, como é que ele surgiu? Uma bolinha de energia,
Daí a gente tem todo o modelo do Big Bang quente, que é o modelo que a gente tem hoje em dia, que se formou primeiro as partículas, primeiro se formaram os quarks se confinaram nos prótons, os prótons depois acabaram se juntando, transformando também em nêutrons, e daí se juntaram nos núcleos atômicos. Isso aconteceu, digamos, a síntese dos núcleos, a formação das partículas no primeiro segundo do universo. Depois, a formação dos primeiros núcleos aos 3 minutos, a nucleossíntese, tá? Depois o universo foi esfriando, a gente só tinha hidrogênio e hélio. Então, quando chegou a 380 mil anos de idade, o universo foi esfriando, a energia era baixa o suficiente para que os elétrons fossem capturados por esses núcleos, né? E formaram os primeiros átomos. E daí o universo se transformou em transparente, porque antes disso tu tinha muita interação entre era como se fosse um grande corpo negro, assim, era interação, um equilíbrio entre a radiação e a matéria, a interação entre os íons e os fótons, tá? E o universo era opaco. Daí liberou a radiação de fundo, o universo ficou neutro, e daí veio a era da escuridão. O que é essa era da escuridão? Era a matéria, essencialmente hidrogênio e hélio, um gás relativamente frio, que estava espalhado pelo universo. Só que daí tu deixa o universo evoluir, e a força principal ali é a gravidade, né? E como não era uma distribuição totalmente uniforme, a gente vê isso quando observa a radiação de fundo, a matéria não era totalmente uniforme a distribuição, e daí a gravidade, o que ela faz? Se tu tem um pequeno excesso de matéria, esse excesso, a gravidade vai atrair mais matéria e vai crescer. No lugar onde tu tem pouca matéria, vai ficar vazio. E daí tu começa a formar essa estrutura que a gente vê na estrutura em grande escala do universo, que é uma estrutura filamentar de nós, de mais matéria, com buracos ao redor, né? Estrutura filamentar. E daí tu começa a formar as estruturas, mas teve um hiato aí, que isso ocorreu há 380 mil anos, só 400 milhões de anos, se estima mais ou menos, que, na verdade, a galáxia mais distante que se observa está a 400, vem de uma época em que o universo tinha 400 milhões de anos. Tá? Então, de 380 mil a 400 milhões, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali no meio, quando que começou as primeiras estrelas exatamente. A galáxia mais distante que a gente observa, o universo tinha idade de 400 milhões de anos. Então, digamos que mais ou menos por aí começou a formar as estrelas, porque tu vê a luz da galáxia chegando agora. Mas a luz saiu de lá, tá? Quando o universo tinha 400 mil anos. Então ela demorou, 400 milhões de anos. Então ela demorou 13,3, tá? Porque se é 13,7, então é 13,3 bilhões de anos para chegar até nós. Agora que está chegando. Por isso que a gente vê a galáxia, essas galáxias são pequenas manchas, assim. Tu está vendo a galáxia como ela era naquela época, né? Tu está vendo o universo como ele era naquela época. Então as galáxias se formaram de estruturas assim que, quando tu observa essas galáxias mais longínquas, em geral elas são bem menores do que as galáxias atualmente e são mais disformes. Então elas estavam ainda em processo de formação. Tá? Então, na verdade, tu está olhando para o passado quando tu está olhando aquela galáxia que eu falei, do quasar também, que a gente observa. A luz saiu de lá há 13 bilhões de anos. Entendeu? Tá. Por que o disco de acreção não cai dentro do buraco negro? Na verdade, ele está caindo. Tá? Ele está caindo e daí tem que perder momento angular. Né? A matéria está girando ali, ela só vai cair se ela conseguir perder momento angular. Então, o disco é também um mecanismo de uma perda de momento angular. Né? Então, por fricção, a viscosidade que a gente chama, né, que é uma coisa que assim, ainda é um assunto de debate, como é que ocorre essa viscosidade, como é que é o mecanismo exatamente, mas ela vai perdendo energia, né, e vai caindo em órbitas cada vez menores, e por isso ela vai, na verdade, espiralando em direção ao buraco negro, mas demora. Uma matéria que chega lá na borda, ela tem que dar várias voltas, vai perdendo o momento angular até chegar. Então, na verdade, a borda interna do disco, ela está sempre perdendo matéria para o buraco negro. Então, está caindo. Ela vai se desintegrando, vai chegando
ela vai sendo capturada, mas ao mesmo tempo que ela é capturada também saem ejeções, né? Parte da matéria é capturada, parte é ejetada. Cenário, mas você coloca o Tá, eu repito a pergunta dele. Ele está falando que existe um cenário chamado monolítico de formação de galáxias. Isso para muitas galáxias elípticas ainda é aceito. Tá, então como é que fica nesse cenário do buraco negro no centro, no cenário monolítico? Então esse cenário assim de monolítico é o seguinte: como é que as galáxias se formaram? Tem galáxias que são galáxias elípticas, que são super bonitinhas, assim, a gente vê um sistema esferoidal de estrelas, tá? Tem um buraco negro lá no centro. Como é que isso teria se formado? Tem cenário monolítico, mas tem também o cenário que a gente chama hierárquico, né? Que as galáxias eram menores no início e por colisão, porque o universo era bem menor no passado, por colisão entre galáxias menores foi formando as galáxias maiores. E se a gente faz simulação, por exemplo, também de duas galáxias espirais colidindo, uma estrutura mais facilmente formada é também uma galáxia elíptica, dado o tempo suficiente. Bom, como é que a gente concilia com a formação do buraco negro? Tá? Na verdade, a teoria de formação de buraco negro ainda ela não está totalmente, no caso dos supermassivos, né, totalmente bem esclarecida, porque é muito difícil tu ter uma evidência observacional, tu ter vínculos observacionais para os modelos, né? A gente sabe que os buracos negros se formaram muito cedo no universo, porque a gente observa quasares de redshift 7, 8, e isso coloca eles num universo que tinha menos de 1 bilhão de anos de idade, tá? Só pela observação de eles existirem, os quasares, né? Então, tem que haver um mecanismo para formar um buraco negro grande muito cedo, tá? Então, existem vários caminhos. Um dos caminhos é que no momento que colapsa e forma a galáxia, já no centro, a densidade era alta o suficiente, já colapsou e formou um buraco negro. Um outro caminho é formar as estrelas, que a gente chama de população 3, que quando não tinha muitos elementos pesados, as estrelas conseguem ser maiores, ou seja, tu não consegue fazer um modelo de uma estrela muito massiva se ela tiver a abundância química do Sol, por exemplo, por efeitos de opacidade dos elementos mais pesados. Mas, se a estrela só tem hidrogênio e hélio, tu consegue formar uma estrela, sei lá, de 1000 massas solares. Então, quem sabe a gente formou várias, como o universo era muito dinâmico no começo, se formou várias estrelas dessas gigantescas que se fundiram logo no início, acabando dando um buraco negro no centro, né? Então, pode ser já naquele colapso monolítico, quem sabe tu tinha várias dessas estrelas massivas, lá no centro, colapsou e já formou um buraco negro. Mas o detalhe disso aí não está assim totalmente esmiuçado, né? Então, mas tem dois caminhos. Eu já vi modelos de formar um buraco negro na galáxia sozinho, mas também crescer buracos negros por colisões de outros buracos negros. Então, se tu captura uma galáxia que tem um pequeno buraco negro, outro pequeno buraco negro, esses dois buracos negros vão se fundir. E daí, quando a gente tiver detetor de ondas gravitacionais, quem sabe a gente vai poder ver esses eventos e saber qual é a frequência com que eles ocorrem, né? Pode ser os buracos negros no centro das galáxias, eles ajudam nos sistemas de peso de matéria para não deixar a galáxia crescer. Mas você disse que quase todas as galáxias têm um buraco negro no centro. Como é que funciona essa dinâmica se não tem? Bom, o que se conclui, né, o que tem se concluído é o seguinte: praticamente toda a galáxia que tem um bojo, né, bojo é aquela estrutura esferoidal, assim, tem na nossa Via Láctea também, todas as galáxias têm um bojo, tem um buraco negro no centro. O Hubble praticamente não encontrou nenhuma galáxia onde ele pudesse ter, a gente tem que ter resolvido o raio de influência do buraco negro. Uma galáxia muito longe, ele não consegue resolver o raio de influência, não consegue ver aquele aumento da dispersão de velocidade. Então, então ele conseguiu fazer isso por uma sequência. Todas que tinham bojo, ele encontrou buraco negro. Mas, por exemplo, onde é que não tem buraco negro de supermassivo? Por exemplo, nas nuvens de Magalhães, que são galáxias irregulares. Então, o universo tem muita galáxia irregular, né? São galáxias de baixa luminosidade.
essas aí parecem não ter buraco negro no centro. Então está relacionado com a maneira como elas se formaram. Então os bojos devem ter sido colados monolítico. Então isso aí talvez aponte para uma formação assim, já quando se formaram as estrelas e a galáxia foi colapsando, já se colapsou um buraco negro no centro. Porque todos os bojos têm um buraco negro. Sobre o telescópio gigante de Magalhães, você conhece? O Giant Magellan Telescope, é isso. Tá, é o telescópio gigante de Magalhães. GMT, né? É o GMT. Tá. Ele tem 10 vezes a resolução do Hubble, então com ele a gente poderia ver melhor o que tem no centro das galáxias? Em princípio sim, né? Tem o telescópio espacial também que vai ter uma resolução. O novo telescópio espacial, que é o chamado James Webb, né? E o GMT é um telescópio, tem 3 telescópios que estão aprovados, que vão ser construídos na época do GMT. O GMT, que vai ser colocado no Chile, tem o TMT, que é no Havaí, e tem o ELT, que é também no Chile, né? E esses todos vão ter uma resolução espacial bem melhor, e quem sabe a gente vai conseguir daí resolver pelo menos os discos de equação. É essa a pergunta que tu queria fazer. Sim, assim, eles iriam solucionar. Observar bem mais do que a gente consegue, né? Então, quem sabe alguns discos de equação eles vão poder ver. Primeiramente, eu tenho a agradecer a senhora por vir aqui a essa palestra maravilhosa. Obrigada. Obrigado pelo espaço, porque esse espaço me ajuda as pessoas. Tendo em vista que no caso do raio de Schwarzschild, que é proporcional à massa, você tenta combinar com o raio de Schwarzschild da nossa galáxia e combinar também massa de outros buracos negros, não é possível estimar também esses raios desses outros buracos? Sim. É uma coisa mais fácil que tem, assim, se tu sabe a massa, calcular a raio de Schwarzschild. É só multiplicar por G e dividir por C ao quadrado. Então, e também assim, ó, é bem fácil também que a gente, como é proporcional à massa, se tu sabe que, por exemplo, um buraco negro com uma massa solar é 3 km, um buraco negro que é 1 milhão de massas solares, tem a massa de 1 milhão de massas solares, vai ser 3 milhões de quilômetros o raio de Schwarzschild dele. Então é só multiplicar por 3 quilômetros, aí tu tem o raio de Schwarzschild em quilômetros. Eu acho isso bem legal. Não é feito então com essas outras buracos negros, ou é feito? Porque não sei se eu pedi alguma informação ou se eu interpretei alguma coisa errada, mas eu gostaria de tentar ver o de outros buracos negros. De não ter a massa dos outros buracos negros? Não sei se entendi a tua pergunta. Pode repetir, por favor. É conhecido o raio de Schwarzschild de outros buracos negros fora da nossa galáxia? Tá, o raio é muito difícil não dá para observar, mas a massa, o que a gente consegue observar na verdade é a massa, tá? E a massa a gente obtém da mesma forma, por exemplo, que a gente obtém a massa do Sol, observando objetos em órbita, né? Então agora a gente tem esses discos de agressão, por exemplo, eu com o meu modelo de disco eu posso estimar a massa do buraco negro, por exemplo, tá? Porque eu sei o raio interno, o raio externo, então é como se eu sei alguma coisa, as propriedades da órbita de material que está em órbita dele. Por exemplo, no buraco negro da Via Láctea, o Genzel lá mediu a órbita, tudo, então pela órbita ele determinou bem direitinho a massa do buraco negro. Então o que a gente tem condição de observar é o movimento dos objetos em órbita. Então se tu consegue, se tem vínculos para a distância que está o objeto e a velocidade, então tu precisa medir a velocidade do objeto e a distância que ele está do buraco negro. Tá? Então se tu tiver indicações dessas duas coisas, daí tu consegue calcular a massa do buraco negro. E daí, sabendo a massa, tu sabe calcular o raio de Schwarzschild. Mas além da massa, você consegue inferir outras propriedades do buraco negro, como a carga, o angular, dá para de alguma maneira extrair informação? Pois é, tu sabe que tem, eu trabalho com essa parte com observações ópticas,
mas eu tenho conhecimento, né, de pessoal lá no Center for Astrophysics que eles usam o Chandra, muito o Chandra, que é o satélite de raio-x, né, e um dos principais projetos do Chandra é procurar buraco negro, tá? Porque a matéria, quando está bem próxima do buraco negro, na parte bem interna do disco de acreção, ela emite raio-x, né, pela altíssima temperatura, etc. Mesmo o corpo negro emite raio-x e emite até linhas do ferro, né, linhas internas de íons de alta ionização do ferro. E então, pelas linhas do ferro, pelas propriedades das linhas do ferro que eles observam, eles conseguem inferir várias coisas, inclusive o spin. Tá? Então, está se concluindo que tem muito buraco negro girando quase a velocidade máxima, que seria o horizonte de eventos, está com a velocidade praticamente igual à velocidade da luz. Então, isso aí é uma coisa que... E tem várias implicações, né, que, inclusive, tu pode extrair energia, tu poderia extrair energia também do spin. Então, isso aí é uma área bem interessante e eu recomendo dar uma olhada nesses papers. Tem uma astrofísica lá, né, puxar sardinha para as mulheres, chamada Laura Brenneman, que faz esse tipo de estudo. Ela estuda o movimento usando raio-x, linhas de alta ionização, e obtém propriedades do raio mais interno do disco. Daniel, tinha mais uma pergunta? Não sei, alguma estimativa de qual o número desses buracos negros? Tem 2 milhões? Tá. De buracos negros supermassivos, tá? Porque a gente tem os estelares, que devem ter também uma grande quantidade, milhões pelo menos na Via Láctea, né? E eu diria o seguinte: a gente tem essa estimativa de 100 bilhões de galáxias no universo, e essas 100 bilhões são galáxias massivas, nem a Via Láctea. Então eu diria, 100 bilhões de buracos negros supermassivos tem no universo visível, né? A gente sabe que a gente não enxerga do universo, a gente enxerga até um horizonte. Então, dentro desse horizonte, a gente tem uns 100 bilhões. Cada galáxia tem um. Não, na verdade, supermassivo é só um. Tem gente que caça buracos negros duplos, tá? E isso deveria existir pela frequência de colisão entre galáxias. Na verdade, não é que tem uma frequência tão alta assim, mas existe. A gente observa galáxias colidindo, tá? E se elas têm buracos negros, esses buracos negros, a previsão é que eles vão acabar se juntando lá no centro. Então tem gente que está atrás desses buracos negros duplos em centro de galáxias, né? Então a gente consegue, os casos mais evidentes são quando eles estão ainda um pouquinho longe, duas galáxias. Então tem alguns casos famosos aí de buracos negros que dentro de alguns milhões de anos vão se fundir, né? Mas praticamente cada galáxia tem uma, e só nesses sistemas que estão em interação e que a gente vê os dois separados e depois vão se juntar. Mas o núcleo da galáxia, mas depois o milhares. No núcleo da galáxia a gente vê também que o próprio Chandra encontra fontes de raio-x, que muitos deles devem ser buracos negros, que tem uma estrela companheira e tem um disco de acreção também. Mas vão ser, por exemplo, milhares desses supermassivos? Não é supermassivo, daí são, eu digo, milhares estelares, tá? Então, supermassivo é um, ou em algumas casos 2, porque a galáxia ainda sofreu interação recentemente, tá? Então é difícil encontrar duplo, né? Eu sei que não é assim tão fácil. Mais perguntas? Sabe explicar como é que funciona a matéria principal? Por exemplo, buracos negros e sim buracos cinzas. E tipo, não tem mais o horizonte de eventos. Pois é. Então isso aí é para os teóricos. Assim. Né? O Hawking, o que ele fez uma contribuição importante na parte de evaporação de buracos negros, né? Então, eu sei que esse mecanismo ali é tão mais importante quanto menor a massa do buraco negro. Então, isso aí, por exemplo, tu tem uma probabilidade quântica de perda de matéria pelo buraco negro, né? Mas isso é inversamente proporcional à massa do buraco negro. Então, se tu tem
um buraco negro pequeno ele vai se desintegrar rapidamente, né? E quanto mais ele emite, mais rápido ele emite. Então isso era uma explicação, por exemplo, por que a gente não precisava ter medo se formasse um buraco negro lá no acelerador, lá no CERN, né? Que tinha gente que dizia, vai formar um buraco negro, vai engolir a Terra, né? E nós vamos todo mundo desaparecer. Então, se formasse um buraco negro, ele seria um micro, né? Seria muito pequeno, porque eram partículas, né? E nesse caso a radiação Hawking seria muito importante e evaporar. Então, se formasse, ele se evaporaria rapidamente. Então, isso aqui, nós ainda não temos esses detalhes, né? Se existe mesmo horizonte de eventos, eu sei que tem alguma controvérsia, né? Do horizonte de eventos. Mais perguntas? Você falou muito sobre os observatórios do mundo aí. Quero saber, a nível de Brasil, o que você conhece? Olha, eu vou contar a minha história. Eu comecei a observar lá na minha cidade, lá em Porto Alegre. A gente tem um observatório do Morro Santana. Então, o Morro Santana está a 300 metros de altitude. Tá? Na época que eu comecei, ainda dava para fazer observações lá, mas era observação de estrelas, né? Então eu observava estrelas, fazia fotometria de estrelas. Depois de uns 10 anos, ou 5 até, já começou a ficar muito brilhante o céu, por causa das luzes da cidade, e é meio baixo, tá? Daí então parei de observar lá. O próximo observatório foi Pico dos Dias, Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica na próxima cidade de Brasópolis, o escritório em Itajubá, em Minas Gerais. Então ali foi construído esse observatório. É claro que tinha observatório nacional no Rio de Janeiro, né? Mas então existem alguns observatórios locais que para pesquisa pararam de ser interessantes, eu diria na década de 80, né? De 1980. E daí eu fiz um tempo de pesquisa no Laboratório Nacional de Astrofísica, desse Pico dos Dias, que é um telescópio de 1,5 m, numa altitude de 2.000 metros praticamente. Só que a gente vai para lá e daí a gente vê a vegetação exuberante, que não é um local dos mais adequados. Então tem a época da seca e tal, que daí de junho a setembro, maio a setembro é bom de observar, e depois começa a época das chuvas, daí é uma desgraça. Então, a tendência mundial, né, foi se estabelecendo junto com a minha carreira, assim, né? Comecei a observar no Chile. Daí é outra coisa, né? Porque muitas vezes eu ia para alinhar, às vezes perdia minha viagem porque peguei chuva e daí, né? Lá no Chile, o número de noites limpas é mais de 300, né? Então é quase certo que tu vai e tu consegue uma observação. Então agora a tendência mundial talvez seja interessante ter um pequeno observatório para fins de ensino na tua instituição, na tua cidade. Mas para fim de pesquisa, o melhor é se juntar a várias universidades, né, às vezes agora vários países, e fazer observatórios, que são instalações comuns a vários institutos, a várias universidades, nos locais mais adequados para a observação astronômica. Então o Chile, a pré-cordilheira, é um dos melhores lugares do mundo, né? E o Havaí também é um lugar. O problema que eles estão tendo lá no Havaí é que, na verdade, é uma montanha que é meio limitada, porque é um vulcão extinto e ela não tem uma extensão muito grande, e eles também têm o problema de que os havaianos consideram a montanha sagrada. Então eles têm um dos telescópios do TMT que está tendo problemas seríssimos. Eles têm protestos seguidos lá, o pessoal que acham que a montanha é sagrada e que não deveria ser construído nada mais lá, né? Mas daí tem as Ilhas Canárias também, que é um lugar bom. Então eu acho que a gente, perto do Chile, é que a gente está bem para a astrofísica. Até que ponto a matéria se desintegra nos horizontes de eventos? Se desintegra? Não, até que ponto nos horizontes de eventos? Até onde ela vai? Não, até que ponto a matéria se desintegra quando está chegando perto do buraco negro? Bom, essa é uma pergunta que tem uma resposta complicada, que é o seguinte: se é um buraco negro supermassivo, tá? A matéria se desintegra porque a força de maré se torna muito intensa, tá? Então, por exemplo, uma estrela que chega perto do buraco negro, se o raio de maré for externo ao horizonte de evento, a
a estrela vai desintegrar. Se for interna ao horizonte de eventos, a estrela não vai se desintegrar e ela vai passar do horizonte de eventos e vai se desintegrar lá para dentro. Tá? Então, por exemplo, nós, ou até uma nave espacial, no caso de um buraco negro supermassivo como o Gargantua, a gente poderia entrar no horizonte de eventos e não ia sentir nada. Tá? Porque existe o chamado raio de maré, né, o tidal radius, que tem a ver com a massa do objeto que vai ser capturado e a massa do buraco negro. Né? Então, como nós somos bem menores do que a massa do buraco negro, o tidal radius, somos bem menores do que o buraco negro supermassivo, o tidal radius para nós vai ser interno ao horizonte de eventos. Então a gente pode passar pelo horizonte de eventos e não vai sentir nada. Tá? Vai sentir lá dentro. Agora, se tu vai, por exemplo, se tu for capturado por um buraco negro estelar, daí tu vai virar uma salsicha. Vai ser desintegrado. Não sei se é essa a pergunta que tu estava fazendo. Então tu vai ser desintegrado, então vai depender, tu tem que ir lá calcular qual é que é o tidal radius. Se o tidal radius for maior do que o horizonte de eventos, tu vai se desintegrar quando tu chegar perto do buraco negro, ainda fora do horizonte de eventos. Se o tidal radius for interno ao horizonte de eventos, tu não vai se desintegrar, tu vai se desintegrar lá dentro. Mais perguntas? Qual o papel dos buracos negros supermassivos na formação daquela estrutura cosmológica toda filamentosa e... Sim. Então eu te sugiro tu assistir esse filme Illustres, tá? Procura no YouTube Illustres. Então é uma simulação onde eles consideram os efeitos de feedback. Tá? Então o que é esse efeito de feedback? É considerar que de tempos em tempos na evolução de uma galáxia, eu diria assim, pelo menos 10 vezes na vida da galáxia, tu vai ter uma captura de matéria, talvez mais frequente no início da evolução do universo, uma captura de matéria pelo buraco negro. Então eles colocam essas prescrições assim, dentro do modelo, e daí essa captura de matéria produz um feedback. Ainda, é por isso que eu faço a minha pesquisa, ainda não se sabe direito quantificar esse feedback, tá? E a gente está fazendo a pesquisa para colocar vínculos na teoria, né? Mas eles vão ajustando o feedback para que o feedback reproduza direito a função de luminosidade de galáxias, né? Então, o efeito é que quando tu tem um acréscimo de matéria no buraco negro, tem aquelas ejeções dos jatos e também o que eles chamam de quasar mode feedback, que quando tu tem um disco de acreção muito massivo, tu tem muita matéria chegando lá, também se estabelece ventos do disco de acreção. Não só o jato do funil, mas também tu tem ventos do disco, porque é como se fosse um disco de plasma no vácuo, então é como se fosse o vento solar. E daí tu tem uma evaporação do disco, e isso aí pode ser bem importante quando tem muita matéria no disco de acreção. Então isso aí tu pode calcular quanto feedback dá. Então, por exemplo, isso aí empurra com velocidades, eu observo às vezes velocidade de 800 km por segundo de gás, que é empurrado por esse gás que sai do centro, que eu acho que a velocidade do gás que sai do centro é maior ainda. Eu observo a 100 parsecs, ou 300 anos-luz, eu observo o gás a 800 km por segundo. Quando eu calculo qual a velocidade de escape da galáxia, é uns 400. Então esse material vai embora, tá? Então, se tu tiver muito material indo embora, é material que tu não vai... porque as galáxias vão crescendo através desses filamentos, a matéria vai indo e vai fazendo crescer. Assim que a gente vê a evolução do universo. Se tu tem periodicamente ejeções, essa matéria vai sendo empurrada e a galáxia não cresce tanto. Então, esse é o mecanismo. Né? Então, o feedback é a solução para tu não formar as galáxias tão massivas, né, dentro do cenário aceito hoje em dia. Só que ainda está mal, digamos, vinculado, assim, não tem vínculo suficiente, por isso que eu faço minha pesquisa. Eu justifico minha pesquisa. Calcular essas potências, quanta massa está saindo, se ela escapa, não escapa. Tem casos que ela não escapa, por causa que a velocidade é muito fraca, daí a gente estima que vai cair de volta. Deixa eu perguntar a dinâmica do seu trabalho, porque você está falando sobre pesquisa, teoria, você está no experimento, você está em quais das etapas, você tem uma equipe no Sul, você está integrado numa equipe internacional, como é que funciona a colaboração, vamos dizer assim? Sim. Bom, então, eu desde que a gente, quando faz o postdoc, a gente acaba colaborando com pessoas, né?
Então, desde que eu fui sair no meu primeiro pós-doc, ainda tenho algumas colaborações nos meus primeiros pós-doc. Eu tenho alunos que daí deixam de trabalhar comigo, e daí também a gente de vez em quando colabora. Né? Então, quando eu descobri aquele disco de agressão também, eu fui procurar na literatura quem é que tinha alguma coisa semelhante, daí descobri que tinha um cara fazendo até o doutorado dele em radiogaláxias que tinham aquele perfil. Então, daí ele me emprestou o modelo. Então, as interações internacionais são bem importantes, porque através daquele modelo eu consegui fazer muita coisa. Então, as colaborações são bem importantes. E daí os alunos, a gente fala também, eu tenho um aluno que me ajudou um monte também, né? Aprendeu bastante comigo, mas também me ajudou um monte, que ele se estabeleceu agora em Santa Maria, por exemplo. E ele é o meu melhor colaborador, porque ele é tão entusiasmado que ele tem um monte de aluno e ele não dá conta de todos os alunos, de vez em quando ele me manda uns. Então, vai crescendo, né? Vai crescendo. Então, eu tenho essa equipe que tem em Porto Alegre, tem alunos, e tem esse também pesquisador, mas tem um colega também que colabora, e tem um pesquisador na Penn State, Pennsylvania State, eu tenho um pesquisador na Ohio State também que eu colaboro. Tem o Rochester também, um pesquisador, Rochester Institute of Technology. E assim por diante. Também tem a Universidade de Georgia. Então a gente acaba, mais pelos interesses comuns, acaba até em congresso encontrando, daí começa a fazer uma colaboração. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Chega de buraco negro. A última. Qual é a sua média salarial? A média salarial é o salário de um professor universitário, né? Então, por exemplo, é em torno de 12 mil reais e a gente ainda ganha a bolsa do CNPq. Então, a bolsa tu ganha mais 1.500 digamos, porque tu é pesquisador, um pesquisador ganha um pouquinho menos outros níveis, e ainda tu ganha mais 1.500 para investir em pesquisa, ou seja, para tu viajar para congresso, assim, por mês. Aberto mesmo. Para saber se tu vai ser pesquisador, ver se dá para sustentar o teu padrão de vida. Mas viaja muito, quer dizer, eu acho que... Não, a gente também, assim, né? Às vezes eu pago minhas viagens, muitas vezes me pago. Então, daí a gente também facilita um pouco. Quando tu é convidado, muitas vezes te pagam das tuas despesas, tá? Então, dá para ir aproveitando. O prêmio seria uma grande coisa. Ok, pessoal, acho que a gente pode agradecer a professora Thaisa. Obrigada a vocês. Sucesso aí no futuro de cientistas aí, se vocês forem optar por essa carreira, que é uma carreira bem, digamos, que traz muita satisfação pra gente. Então, sorte para vocês, sucesso. Tchau.